Boa tarde. Estou aqui com a Maíse e com a Mariana. É um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor, para a gente iniciar a nossa conversa. Oi, Cássia, boa tarde, tudo bem? Eu sou Mariana Braga, eu sou psicóloga clínica, estou aqui com a minha mãe, Maíse Braga, que é oradora da doutrina espírita, e é um prazer estar com você hoje. Muito obrigada. Vocês escreveram um livro juntas, né? Esse é o motivo pelo qual a gente se conectou. É um livro que se chama Aquele Tempo Entre Nós, que é um título bastante sugestivo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, por favor, sobre a ideia do livro, né? Por que vocês decidiram escrever esse livro? Olha, eu sempre quis colocar num livro a minha experiência de dificuldade de saúde, porque acontecia tanta coisa e eu imaginava quanta gente passava pela mesma situação e não contava a sua história. Então nós sempre falávamos de escrever juntas e finalmente aconteceu, de nos juntarmos, cada capítulo, metade é minha, metade a palavra é dela, não só como psicóloga, como filha, passando por todas as lutas que nós passamos, as aflições, tudo. As coisas que pareciam que não davam certo, mas no fim davam, e por aí fomos. E por isso aquele tempo entre nós, que é um tempo difícil, porque você não quer, no meu caso, eu não queria admitir as minhas necessidades que fossem tão grandes, mas elas existiram. Então, colocá-las no papel foi muito importante, porque tinha um monte de coisa que eu nem lembrava. Sim. Isso que você fala é tão verdadeiro, né? As necessidades que a gente não quer admitir que tem. Eu acho que isso é tão humano a gente falar sobre isso, né? Porque em algum momento eu fico até pensando se não são elas que definem as nossas lutas, né? Sem dúvida nenhuma. E Mariana, como é para você escrever um livro com a sua mãe? Porque a sua mãe existe há mais tempo que você, ou seja, ela tem mais história que você, né? A experiência de vida dela é bem diferente da sua, não só por conta da geração, mas por ter mais tempo de vida mesmo. E como foi escrever esse livro com ela? Gerou conflito? Foi apaziguador? Como é que foi? Não, no livro não teve conflito nenhum, né, mãe? Foi super tranquilo. Na escrita do livro, né? Mas assim, o livro acabou sendo terapêutico, a Cássia, pra gente, sabe? Eu tenho certeza. Vinha de um tempo muito difícil. Mamãe é diabética, hipertensa há muitos anos já, mas tudo a gente ia controlando, tinha uma intercorrência mais grave ou outra, da qual a gente se recuperava. Mas eu há muito tempo, eu tenho 41 anos, quando eu tinha 20 eu já era a filha preocupada, sabe? Eu sou filha única, entre outras coisas, isso contribui para eu ser uma filha especialmente zelosa, assim. Mas na pandemia, que foi um tempo muito difícil para todos nós, foi especialmente difícil, preocupada, né, com meus pais, com a saúde das pessoas que estavam ao redor. A gente teve o privilégio de poder ficar isolada na pandemia. Eu não perdi meu trabalho, eu pude continuar trabalhando no isolamento de casa, né? Então, todos os privilégios que ajudaram a gente a passar pelas dificuldades, mas que vinham ali somando os estresses e as preocupações e o medo, assim, de repente uma coisa boba, corriqueira, como ir à farmácia, era algo que me deixava desesperada, se eu soubesse que minha mãe ia atravessar a rua para ir à farmácia. Então, naquele tempo, as coisas já começaram a ficar um pouco mais intensas e as nossas dificuldades relacionais ficaram exacerbadas. Na verdade, elas surgiram mais ou menos daí, né? A gente não tinha outras questões com as quais estava lidando antes da pandemia começar. Então, lá em 2021, no fim do ano, minha mãe teve uma hiponatremia, os níveis de sódio dela caíram muito, ela passou por uma internação. Ela pegou uma infecção bacteriana e aí ela teve que voltar para uma outra internação. E aí, dessa segunda internação, no começo de 2022, mamãe saiu na cadeira de rodas, né? E a gente sem entender o que estava acontecendo. E aí foi morar comigo. E aí, nesses meses em que nós moramos juntas, é que é bem esse tempo entre nós, do qual a gente
fala no livro, né? Que era um tempo de muita proximidade e ao mesmo tempo dessa dificuldade. Eu no meu papel de cuidadora, mas fazendo isso de um jeito às vezes impositivo, muito estressada, preocupada, e mamãe tendo que lidar com um desafio que dela era muito maior que o meu, que era de ela mesma se colocou numa outra posição. Ela mesma teve que fazer todas as coisas que ela fez para hoje estar de novo com a autonomia dela, né? Mas não foi fácil. Então, contar no livro o que a gente viveu foi bem mais fácil do que realmente viver o que a gente passou. Imagina. Você quer completar, Maíse? Oi? Você quer completar? Eu completo dizendo que foi super difícil porque eu estava paralisada do pescoço para baixo. Meu Eu usei Deus. fralda durante 7 meses. Eu detestava fazer os exercícios que eu sabia que precisava, porque os médicos diziam: não, talvez sua mãe não saia da cama nunca mais. Falei: o quê? De jeito nenhum. E aí é que entra toda a questão de você, desde muito cedo, ter um autoconhecimento, ter uma chama dentro de você que, seja o que for, leva você a superar. Porque eu não tinha saída. Quando você não tem saída, você tem que encarar aquilo que você não quer, mas precisa. Então eu tinha 3 cuidadoras. Quando elas me chamavam para os exercícios, eu tinha vontade de morrer ou matar. Eu sou uma pessoa super tranquila, mas de repente você não é mais tranquila, É, porque você está sob uma parede. E aí você se conhece, você descobre que você precisa mais das pessoas do que você jamais imaginou. Uhum. E houve muitos momentos desafiadores, obviamente, é. e a lembrança vem, inclusive do tempo que eu achei que já podia voltar ao meu trabalho de fazer palestras e participei a Mariana que eu ia voltar. E aí foi difícil, porque ela colocou uma série de empecilhos e eu sabia que não adiantava. Os empecilhos tinham que cair por terra para eu poder retomar uma saúde integral, É. que é menos do corpo e mais do coração mesmo. Sim. Você sabe que você está falando, eu fico imaginando, né? Você sair de uma condição de cuidadora, porque você foi cuidadora da Mariana por muitos anos, né? E passar por uma condição de ser cuidada. E eu estava ouvindo uma palestra hoje do Haroldo Dutra, e ele falava assim: a gente só vai conhecer o que é caridade quando, ao invés de praticá-la, a gente precisar dela, né? Então, é aí que a gente vai colocar na balança, de fato, né, várias questões. Então, é tão profundo, eu fico aqui imaginando que vocês duas atravessaram nesse período. A gente sempre ouve que os estágios de consciência, eles se alteram ou pelo amor ou pela dor. E eu, ouvindo vocês, eu acho, assim, eu consigo enxergar, me corrija se eu estiver errada, que foi pelos dois. Não foi nem só por um, nem só por outro, foi pelos dois, né? E vocês morando juntas, como é que vocês falaram assim, não, aqui é o momento da gente fazer uma virada, fazer uma reconciliação definitiva, né? Ou, enfim, como é que deu essa virada aí de amor e dor? Foi só depois, né, mãe? Porque quando mamãe voltou pra casa dela, a gente tá aqui na casa dela agora. Quando ela voltou pra casa dela, eu demorei muito tempo, a Cássia, pra entender qual era a minha posição a partir dali, entendeu? Eu tava tão próxima e no começo eu decidia tudo, então eu tava no meu dia de trabalho e de repente eu tinha que parar tudo porque eu precisava comprar um esparadrapo e eu é que tinha que decidir o jantar. E eu passei desse ponto para, lógico, na evolução da melhora dela, ela ia ficando mais autônoma, né? Até que ela mudou para cá, mas aí eu ficava em casa preocupadíssima, porque eu ainda estava respondendo a uma história recente que era de muito perigo real. Então eu demorei para fazer uma atualização. E aí acabou que meses depois, poucos meses depois da mamãe em casa, ela teve uma outra infecção urinária grave, né? Que virou uma sepse. E aí a gente teve outra intercorrência. E depois dessa, aí eu fiquei mais
digamos, obcecada por, por pequenos detalhes do dia a dia. E aí a gente teve que chegar num ponto, eu acho que foi a partir daí, né, mãe, da sua internação depois de voltar para casa, que eu estava bastante insuportável e a gente teve que fazer uma revisão das coisas. E aí que eu falo que assim, o livro foi terapêutico pra gente, a Cássia, porque na hora é muito difícil, eu não conseguia na hora falar, nossa, acho que tem uma lição para ser aprendida. Claro, Eu claro. tava, né, muito cansada, muito lamentando muito por nós, assim, fazendo luto de uma coisa que eu nem sabia o que que era direito, o que que ia voltar, o que que não ia. Então, na hora não deu, mas depois, na hora de escrever o livro, eu consegui entender e ver que havia várias lições ali, né, que a gente tinha passado por elas. E aí fazer sentido dessas coisas juntas escrevendo o livro foi positivo por isso e também pela possibilidade da gente criar uma coisa bonita, nova, né? Colocar uma coisa legal no mundo, ao invés do que a gente vinha vivendo, que era só resolver problema, evitar que coisas ruins acontecessem, né? Que é muito estressante mesmo. Sim. Quer completar, Maíse? Eu via tudo de forma diferente. Passar Natal, Ano Novo, no hospital e ouvir a enfermeira dizer é Natal. E eu nem tinha noção de que era Natal. E uma coisa grave, que trabalha contra mim, eu sou completamente assintomática. Eu não sinto dor nenhuma, eu não sinto nada. Então, me convencer de que eu não estou bem já começa por aí. É complicado, porque eu sou também de uma geração ensinada por pai e mãe que você deve estar bem, que a vida é luta, é superação. A religião traz muito isso. Então, imagine, desde os 15 anos de idade, eu dentro da doutrina espírita, dizendo aos outros, faça isso, viva aquilo. De repente, estava tudo em mim. E houve momentos maravilhosos também, como, por exemplo, quando a Mariana pegou o celular e disse, vamos reformar seu apartamento enquanto você está aqui com a gente. Que cor você quer? Eu falei, quero tudo cor-de-rosa. E as pessoas horrorizadas, como que você vai ter um apartamento todo cor-de-rosa? Vai ficar horrível. Pois as pessoas vieram me visitar, eu acho que eu vou pintar dessa cor também. Então você vê que mesmo na dificuldade, há um lado da sua mente que não se entrega, há um lado do seu coração que não pode se entregar. Porque senão venceu a dificuldade, venceu o médico dizer que você não quer sair da cama. E tinha dia que eu não tinha mesmo vontade de sair da cama. Mas aí você tem que superar tudo isso. Então nós sempre fomos muito ligadas e super amigas. Nossa dificuldade foi eu entender que ela ia cuidar de mim e me admitir precisar ser cuidada. Porque aí eu imagino que você fica preocupada de me dar trabalho, né? Isso é aí é que está o recorrente, problema. assim. Ai, meu Deus, eu não vou falar nada, porque ela vai ficar alterada. Ai, meu Deus, eu não quero incomodar, sabe? Então, é tudo isso. Eu tenho quase 70 anos. Eu sou de uma geração em que mãe era a provedora, a amiga. E eu, às vezes, digo para ela, sinto saudade da época em que toda a felicidade dela dependia só de mim. E olha, muita mãe vai se identificar comigo, porque tenho essa certeza. coisa de mãe é complicadíssimo. E eu nunca fui uma mãe exagerada. Ai, se eu não for mãe, eu morro. Nada disso. Eu não sonhei nada. E tudo na minha vida aconteceu, inclusive as dificuldades. Então, vocês estão aí falando, né? Mariana é o nome da minha filha também. Que legal. E eu fui mãe com mais de 40 anos. Então, a minha filha hoje tem 11 anos de idade. Então, ela é uma menina, né? E aí, ela entrando na pré-adolescência e eu pensando justamente, né? A felicidade dela não vai depender mais só de mim. Porque agora tem muita interferência, né, da vida lá fora. E a gente se colocar nesse outro lugar, né? Mesmo que não seja de ser a pessoa que está sendo cuidada, mas de ser a pessoa que não está mais exercendo tanta influência assim, né? E está na posição de aceitar o que a gente ajudou a construir no outro, né? Porque, exatamente. e é isso, né? Eu
eu, você falou, Maíse, sobre autoconhecimento, né? Que é uma coisa que você trabalha bastante, até por conta da, né, da doutrina espírita, que isso é uma questão ativa, né? A reforma íntima, observar, vigiar, né? Tudo isso a gente sabe, né? E mesmo assim, você está contando como foi difícil, né? Vocês já, a Mariana é psicóloga, ou seja, também a questão, né, do autoconhecimento é uma questão muito ativa. Então vocês partiram de outro lugar, né? Vocês não partiram daquele lugar em que, nós achamos que temos que nos autoconhecer para convivermos juntas. Não, vocês já estavam nessa jornada do autoconhecimento há muitos anos, né? E aí tem esse momento que vocês falam, nossa, mas tá um perrengue danado. Eu vou ter que pegar aqui as ferramentas que eu estudei, que eu li, que eu né, ativei em vários momentos, e vou ter que colocar tudo junto agora para funcionar. Não foi racional assim, né, como vocês estão colocando, mas funcionou assim, né? E o mais sério não é você, nessas situações que a vida traz, passar a conhecer a si mesma. É você conhecer os outros. No hospital, eu descobri que eu estava surda. E você não imagina o mau humor dessa ou daquela enfermeira quando eu dizia: a senhora podia repetir o que a senhora falou, porque eu não estou escutando. Eu perdi, só descobri depois, 70% da audição dos dois ouvidos. Hoje eu uso o aparelho nos dois ouvidos. Mas no hospital eu não sabia. Eu só sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu não estava escutando. Então, existe também a questão de você descobrir que nem todo mundo que trabalha, por exemplo, na área da saúde, deveria fazê-lo. Porque era um mau humor, era um medo de que a Mariana chegasse. Eu escutava, às vezes, uma enfermeira dizer para a outra: vamos fazer tudo direito, porque a filha dela está chegando. Nossa. Quando eu era a paciente, eu estava ali, sabe? E não me davam satisfação de nada. Tirava meu sangue, eu dizia que não tinha nada no pulmão, né? E, no entanto, os exames tinham que acontecer. Então, eu reconheço tudo isso. Mas, para a pessoa enferma, o perceber que o outro se importa é muito importante. E acredito que quanto mais velho você fique, mais essa necessidade aconteça. Porque os familiares, os amigos, com certeza, sempre te apoiam. Mas os profissionais precisam também. E É você verdade. aprende sobre isso. Você sabe que a minha mãe teve alta agora, né, de um tratamento de câncer, que durou um pouco mais de um ano. Meu padrasto tá em home care, porque teve diversos problemas e ainda está atravessando. E eu comentei isso com a minha mãe, porque ele ficou 60 dias internado. E durante esses 60 dias ele ficou muito confuso. E assim, um desrespeito muito grande, porque 3 horas da manhã entra alguém para tirar sangue, acende a luz, não tem o cuidado de falar baixo, já chega falando alto. Então tudo isso que você fala da falta de humanização durante esse processo também, né, de profissionais que são pessoas que deveriam lidar de forma muito humana, acabam esquecendo e tratando as pessoas como se fossem realmente um produto, né, a ser empacotado, embalado. E esse medo, né, da filha, né, porque a filha pode questionar, e o paciente perde a voz. A minha mãe se queixava muito disso: eu não consigo falar com o médico não me dá ouvido, o médico não me responde. É lamentável isso, assim. Eu acho a gente precisa lutar muito pela humanização da medicina. É verdade. Porque quando você tá numa situação dessa, imagina que você não sabe direito como você foi parar ali. Você já não tá escutando, você não tá conseguindo se mover.
o seu autoconhecimento já fica desafiado ali, porque você não está reconhecendo seu próprio corpo, ele não Sim, está funcionando como ele funciona normalmente, né? sim. E aí, de repente, mamãe fala até isso no livro, né? Que ela, o que surpreendeu ela na velhice e na interação das doenças crônicas dela com o envelhecimento foi que ela ficou meio invisível, né, nos lugares. E eu sou parte disso às vezes, porque eu posso estar numa consulta médica e aí o médico pergunta alguma coisa e eu respondo, sabe? Sim, sim, sim. Mesmo sabendo que eu não posso fazer isso, porque ali eu também estou respondendo a outras coisas, outras ansiedades, assim. Então, por isso que as coisas que a gente aprendeu no livro são coisas que a gente tem que revisitar. A gente e eu, tá? De vez em quando. Eu tenho que revisitar, porque eu aprendi, mas eu continuo sob as mesmas pressões. Eu continuo indo numa consulta médica e tendo que pedir, pelo amor de Deus, para a pessoa não errar os medicamentos da minha mãe, porque isso acontece frequentemente. E aí isso dá um problemão, né? Só que aí eu fico numa postura mais assertiva que incomoda ela, e com razão, entende? Mas ao mesmo tempo não posso deixar de falar determinadas coisas. É um desafio. E eu digo que no dia que eu precisar que ela esteja comigo, porque eu já não estou entendendo mais e a minha cabeça começou a falhar de verdade, eu vou dizer a ela: mas enquanto, minha amiga, a vida estiver me beneficiando com raciocínio, com sentimento positivo, com o trabalho que eu realizei minha vida inteira e que eu ainda realizo, é importante que ela também perceba que há um momento em que a mãe ou o pai diz: eu ainda posso, eu ainda estou aqui, eu ainda posso solucionar as minhas questões, eu posso ir às consultas sozinha. Quando não puder, teremos sempre a sinceridade, porque a minha geração vai talvez chegar longe, né? Como a geração da minha mãe, que está com quase 90 anos, chegou, mas sem condições, sem acreditar que chegaria. Então, há muito para discutir sobre Sim. envelhecer, sobre adoecer, sobre a relação, quando nós não estamos 100% com os outros que nos cercam, não é? Isso é muito importante, porque por isso o livro existiu. E ao ver o livro pronto, eu cheguei para Mariana e falei: mas isso aconteceu comigo? Eu não me lembro. O quê? Teve campanha porque eu tomei sangue? Eu tomei sangue? Então veja você que eu parecia completamente lúcida, completamente atenta, mas não estava. E rever no livro a história foi muito importante. Se todas as pessoas pudessem contar a sua própria história num livro, milhões de Maravilhoso, pessoas se beneficiariam, porque as histórias maravilhoso. são muito parecidas. É. É verdade. Você sabe que tem um livro que ele não é bem um livro, é um convite. Se chama assim, Mãe me conta a sua história. E tem pai me conta a sua história, avó me conta a sua história. Eu comprei para todo mundo da família, porque aí as pessoas vão escrevendo as suas histórias, né? E todo mundo precisa ter a sua história contada. E eu acho a importância disso para as próximas gerações, porque a gente percebe hoje adolescentes que não sabem o que aconteceu com os avós, que não sabem quais foram os maiores problemas na vida, não sabem nem o nome completo às vezes. Então a gente precisa realmente registrar, né? E uma coisa que eu achei muito bonita aqui no livro de vocês, além do livro inteiro, porque realmente é uma inspiração, é uma honra estar falando com vocês. Maíse, assim, minha admiração por você é enorme. Eu amei a dedicatória que está no livro e eu amei a playlist que vocês sugeriram aqui no começo do livro. Eu achei sensacional. Começa com Pato Fu, passa por Roberto Carlos, Milton Nascimento, Cazuza, Marisa Monte, só gente que eu amo. E termina com Frank Sinatra. Como é que foi a escolha dessa playlist aqui? A Cássia, deixa eu só te falar um segundo. Eu acho que a gente tá com alguma instabilidade. Eu não tô vendo você muito bem. Você conseguiu escutar? Eu consegui. Ah, Consigo escutar Tá bem. tudo A bem. sua imagem é que para às vezes. tá Aqui tudo tá bem? ótimo. Uhum. Tá. Tá. Então, Tá. como é Você que foi perguntou a pra gente da escolha? playlist, né? Como é que foi?
A gente foi escrevendo e foi pensando. Tinha capítulo que era muito óbvio a música que a gente ia colocar. E alguns capítulos terminaram sem ter música e depois a gente fez esse processo, né, de pensar que música a gente vai colocar para esse, que foi muito divertido também, né? Foi, principalmente porque My Way, cantada pelo Frank Sinatra, se eu pudesse, seria um hino nacional. E porque tem que ser do nosso jeito, Sim, sabe? Para que maravilhoso. você, em algum lugar, estrela, em alguma parte, não venha se queixar daquilo que você foi obrigado a fazer, que você no fundo não queria fazer, sabe? Sonhos que você não levou em frente. Então, é tudo isso que a música fala. Aliás, todas elas têm uma mensagem. E nós queríamos que as pessoas fossem atrás dessas músicas para também perceber na própria vida um processo de renovação. Eu sugiro até que vocês abram uma playlist no Spotify com o nome do livro e coloquem todas as músicas lá, porque daí as Elas estão lá, pessoas. Ah, pois pronto. Já vou elas salvar estão aqui lá, no meu Spotify. Que sim. legal. Ali na página da playlist tem um QR Code que se você apontar o celular ele já abre o Spotify. Ah, que legal. É Sim. verdade, tem um fonezinho e tem um QR Code. Eu já vou E entrar lá para poder salvar. Gente, é uma honra receber vocês. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de deixar mais algum recado para quem está nos ouvindo. A gente tem uma audiência majoritariamente de mulheres, mas a gente tem alguns homens também que nos ouvem. Ainda bem. Que bom. E aí, Mariana? diga você, mamãe. Olha, eu acho que tudo que você doa a vida te devolve. Seja o que for. Então, que possamos todos doar o nosso melhor, não é? Porque o melhor está nos esperando em algum lugar. Basta simplesmente não desistir. Nós podemos desanimar à vontade, é um direito, mas desistir, não. Porque às vezes, lá no final, é que está a solução, no último minuto, a solução para os nossos anseios, para as nossas lutas. É verdade. A gente tem recebido muitas histórias, sabe, Cássia, das pessoas que estão lendo o livro e que contam pra gente o que elas viveram com os pais ou estão vivendo ainda. Então, isso dos relacionamentos ficarem de alguma forma abalados quando as pessoas vão mudando ao longo da vida, as necessidades vão mudando, quando os filhos passam a ter que fazer algumas coisas de cuidado com os pais, é muito comum, né? E pouco falado. Então, acho que se nós... Uma das coisas importantes para a gente no livro foi colocar essa discussão publicamente de como a gente precisa aprender, como não é uma coisa que a gente sabe. Veja, a minha mãe e eu, a gente sempre se deu bem. Eu fiquei surpresa de ter ficado ressentida, de ter que passar por aquilo, entendeu? Eu não imaginei que eu fosse ser uma cuidadora relutante, assim, em alguns momentos. Então, é porque é uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente não pode fazer sozinho, que a gente tem que fazer coletivamente também. Porque se uma pessoa só fizer, ela vai ficar sobrecarregada e a pessoa que precisa dela vai ficar mal, porque vai ver essa sobrecarga. Então, é uma conversa entre mãe e filha, mas precisa ser uma conversa entre todos nós, né? Sim, você está certíssima. É o que a gente sempre fala, né? Quando nasce um bebê, aquela família precisa de uma rede de apoio também. A mãe não pode ficar sozinha com essa criança, né? A gente precisa de uma rede. Cuidar não é fácil, né? Então, a gente sabe quando a gente está cuidando e quando a gente cuida de uma criança, são anos cuidando daquela criança até que ela crie autonomia, quando adolescente já, né? Então são muitos anos. E aí, quando a gente volta, né? Quando a vida está do outro lado e aí a gente passa a ser cuidado, não é fácil também, né? Para ninguém. E vocês foram muito corajosas de expor isso, porque ajuda as pessoas, né, a admitirem para si mesmas que elas precisam de ajuda. Eu acho que a gente sempre precisa de ajuda, né? A gente é ajudado o tempo todo também, de alguma outra forma. Quero agradecer, vou deixar aqui os links, o Instagram para todo mundo acessar, vou deixar o link do Spotify também já aberto. Agradeço muitíssimo a participação de vocês.
Obrigada, obrigada a você. Nós que agradecemos pela oportunidade e que você possa continuar a sua tarefa e que mulheres e homens que porventura nos assistam possam entender que vamos em frente todos rumo a uma felicidade que nos aguarda em alguma parte, com certeza. Isso mesmo. Um grande beijo, viu? Um Outra, beijo, Tassi. querida.